Olá, boa tarde. 2017 no azul. A economia brasileira cresce 1% depois de 2 anos de recessão. O agronegócio demonstra mais uma vez a força do campo. As famílias voltam a consumir, mas a indústria ainda patina. Governadores vão a Brasília em busca de soluções para a crise na segurança. O estado do Rio tem o janeiro com maior número de mortes violentas em 9 anos. No interior de São Paulo, uma emboscada a assaltantes de bancos termina com 7 bandidos mortos. Investigação na Câmara. Um servidor é acusado de aplicar golpes em deputados. E Vladimir Putin desafia o mundo. O presidente russo anuncia a criação de um arsenal nuclear e chama as defesas dos Estados Unidos de inúteis. O Jornal Hoje está começando. Uma denúncia anônima permitiu à polícia impedir mais um assalto a bancos no interior de São Paulo. No confronto, 7 bandidos foram mortos. A reportagem é da Ellen Sacconi, de Campinas. Foi só quando amanheceu o dia que os moradores do distrito de Joaquim Egídio, na zona rural de Campinas, descobriram que havia um homem baleado pedindo socorro na estrada. A polícia foi avisada e ele foi preso. Alessandro Bernardo, de 34 anos, fazia parte da quadrilha que foi surpreendida por 40 policiais a caminho de um assalto ontem à noite e tinha conseguido escapar do cerco policial. 7 suspeitos morreram, 6 já foram identificados, todos com passagem pela polícia. 11 armas foram apreendidas, entre elas fuzis, metralhadoras e 150 dinamites, além de coletes à prova de bala e muita munição. O Batalhão de Ações Especiais da Polícia Militar soube dessa ação dos bandidos por uma denúncia anônima. A quadrilha estaria planejando roubar um banco em Joanópolis, a cerca de 100 quilômetros de Campinas. E eles escolheram passar por essa estrada rural para fugir dos pedágios e da fiscalização da rodovia. As viaturas do BAEP ficaram escondidas no mato e na abordagem houve troca de tiros. Tentamos a abordagem no intuito de prendê-los. Porém, já o primeiro veículo, os ocupantes já desceram atirando contra as guarnições. Os 2 carros usados na ação eram roubados e foram apreendidos. Agora a polícia investiga a relação da quadrilha com outros roubos a bancos e explosões de caixas eletrônicos que aconteceram no interior de São Paulo. Todos os indícios apontam que é uma associação criminosa que já vinha atuando. São pessoas organizadas e voltadas para esse tipo de delito. O estado do Rio teve o mês de janeiro com o maior número de mortes violentas dos últimos 9 anos. Segundo o Instituto de Segurança Pública, foram 649, aumento de 7% em relação a janeiro de 2017. A estatística inclui roubo seguido de morte, homicídio com a intenção de matar, lesão corporal seguida de morte e homicídio em confrontos com a polícia. Quase 1.000 cargas foram roubadas, um crescimento de 41%. Em média, 66 celulares foram roubados por dia, um aumento de 80% na comparação com janeiro do ano passado. Um outro dado muito grave de um levantamento feito pela TV Globo mostra que 17 policiais militares e 2 civis foram assassinados este ano no estado do Rio. O presidente Michel Temer está reunido neste momento com governadores e com um interventor federal no Rio de Janeiro para discutir segurança pública. Ao vivo de Brasília, a repórter Marina Franceschini traz os detalhes para a gente. Oi, Marina, boa tarde. Oi, Doni, boa tarde a todos. Olha só, estão presentes 16 governadores, 7 vices. Só não mandaram representantes Paraná, Bahia e Alagoas. Também vieram à reunião a presidente do Supremo Tribunal Federal, os presidentes da Câmara e do Senado e 10 ministros, como o da Fazenda, Henrique Meirelles, e o da Segurança Pública, Raul Jungmann. O presidente Temer disse que eles acertaram ontem à noite um socorro, um financiamento da União para que os estados possam reequipar as polícias. É um empréstimo de 42 bilhões de reais em 5 anos, 80% do dinheiro é do BNDES e o prazo para pagamento da dívida é de 8 anos com 2 anos de carência. O presidente Temer pediu motivação aos governadores, que eles reúnam representantes da sociedade, Ministério Público Local, Judiciário, para discutir ações contra a violência, já que a criminalidade ultrapassa, inclusive, fronteira entre os países. Nessa reunião, o presidente admitiu que a questão da segurança pública se agravou e ele pediu empenho na construção de 30 presídios, com verba destinada para isso desde o ano passado. Ou seja, esse dinheiro não foi usado e está sendo redirecionado. O presidente admitiu que o sistema prisional está lotadíssimo. Doni. Obrigado, Marina.
A segurança pública também foi tema da reunião de ontem à noite entre o presidente Michel Temer e o ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal. É hora de chamar a Andréa Sadi em Brasília. Oi, Sadi, boa tarde. Reunião de governadores, reunião do presidente. A pauta é segurança pública, né? Exatamente, Doni. Executivo, judiciário, legislativo, pauta única, segurança pública. Vou começar pelo executivo e pelo judiciário, porque ontem, como você disse, o presidente Michel Temer se reuniu com o ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, para debater segurança pública, para debater sugestões operacionais e estruturais, segundo o ministro, exatamente para tentar tirar o país dessa crise da segurança pública. Medidas que já estavam previstas naquele plano de segurança pública de 2017. Mas aquelas medidas não saíram do papel. O ministro Alexandre hoje é do Supremo, mas ele foi ministro da Justiça. Algumas medidas discutidas à época chegaram a cidades como Natal, Aracaju, mas depois o plano ficou suspenso. Então, a ideia do presidente Michel Temer agora é aproveitar algumas daquelas medidas, principalmente em relação aos núcleos de inteligência conjunto entre os estados. Então, o presidente Michel Temer discutiu isso ontem com o ministro Alexandre de Moraes. Aqui, na Câmara dos Deputados, o presidente da Casa, o deputado Rodrigo Maia, disse que está pronto aquele texto do SUSP, que é o Sistema Único de Segurança Pública. Um projeto de lei que vai ser discutido na semana que vem. Hoje, o Rodrigo Maia, ele vai distribuir esse texto para os líderes da base aliada e da oposição. Este texto já foi entregue, inclusive, hoje pelo presidente do Senado, Eunice Oliveira, ao ministro da Segurança Pública, Raul Jungmann. E a ideia de Rodrigo Maia é votar este texto, segundo ele disse, na semana que vem. Este SUSP, ele integra as polícias, integra também as informações de inteligência entre o governo federal e os estados. Doni. Andréa Sadi, obrigado, boa tarde para você. A Justiça do Rio de Janeiro proibiu hoje novas internações no Educandário Santo Expedito, maior centro de abrigo de adolescentes infratores do estado. A reportagem é de Eric Rianelli, Júnior Alves, Lisier Nassar, Pedro Assir e Alberto Fernandes. Na decisão, a juíza explica. O que era para ser provisório há 21 anos continua funcionando e a situação física do local e dos internos só se agrava. O educandário fica ao lado do complexo penitenciário de Bangu e inicialmente fazia parte do conjunto de cadeias. A lei proíbe que uma unidade socioeducativa seja contígua a um complexo penitenciário. Então não há salvação. A partir de hoje, nenhum menor pode ser mais internado no educandário. E os que estão lá vão ter que ficar até o fim da medida socioeducativa. Isso porque, segundo a Justiça, o Estado não tem nenhuma outra unidade em condições de receber esses jovens. A estimativa é que o Santo Expedito feche totalmente em até um ano. Atualmente, 532 menores cumprem pena na unidade, mais que o dobro das vagas oferecidas. Problema que se repete em toda a rede do Degase. O departamento responsável pelas unidades socioeducativas tem 1.451 vagas e o número de adolescentes que cumprem medidas de internação e semiliberdade é muito maior. Essa semana, nós acompanhamos uma vistoria da Justiça no educandário. Na unidade, faltam colchões, os banheiros são imundos e a fiação improvisada. Há toalhas e lençóis espalhados pelas celas. E foi justamente usando lençóis que 8 internos mataram 2 companheiros de cela no sábado passado. Esses adolescentes viram tudo. Fico pensando que poderia ser eu, que os caras iam me matar também. O que ele oferece de tratamento para o jovem em conflito com a lei só piora a situação do jovem. Ele sai de lá pior do que ele ingressou. Em nota, o Degase disse que vai cumprir a ordem judicial. O desrespeito às leis nas estradas brasileiras, às vezes, chega a ser assustador. Olha só um exemplo na reportagem do Mário Bonella, do Espírito Santo. O fiscal do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, o DENIT, sinaliza. Indica que o motorista tem que parar, mas ele ignora. O fiscal volta para a pista e tenta de novo. Não adianta. Em menos de 2 minutos, 14 carretas passaram direto. Elas deveriam entrar no estacionamento e parar na balança, que confere se há ou não excesso de peso. Os fiscais percebem que eles tentam esconder as placas. A placa virada! 11 carretas transportavam rochas, blocos de pedra que já causaram acidentes gravíssimos no Espírito Santo. Ano passado, uma carreta com excesso de peso provocou um acidente que matou 23 pessoas. Outra tragédia também em 2017, deixou 11 mortos.
De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, mesmo com tantos acidentes, ainda há muita imprudência no transporte de rochas. Pedras que não são amarradas corretamente, carretas com excesso de peso. E quando não encontram um desvio para fugir da fiscalização, os motoristas estão adotando esta estratégia. Formam um comboio para furar a blitz. É uma tentativa de dificultar a fiscalização, porque acreditam que assim fica mais difícil parar um caminhão e identificar o motorista. Isso tudo está sendo informado tanto ao Ministério Público quanto à Polícia Federal para que medidas sejam adotadas. Esse comboio aconteceu na BR-259, na cidade de Colatina, no final do mês de janeiro. O DENIT mandou um ofício para o Sindicato da Indústria de Rochas Ornamentais. É uma solicitação para que os empresários do setor tomem uma providência. Ficou todo mundo meio que chocado com essa situação, né? Com a situação que aconteceu ali. Nós vamos estar sempre de acordo com a fiscalização, com a punição, com o rigor da lei para essas pessoas que querem andar fora da legislação. A Polícia Rodoviária Federal disse que não tem efetivo suficiente para acompanhar todas as fiscalizações do DENIT e disse que uma das transportadoras já foi identificada. O nome não foi divulgado. O Tribunal do Júri, em Curitiba, condenou o ex-deputado Luiz Fernando Ribas Carli Filho a 9 anos e 4 meses de prisão em regime fechado. O julgamento terminou ontem à tarde. Os jurados decidiram que o ex-deputado assumiu o risco de matar ao dirigir em alta velocidade depois de beber. Em 2009, ele estava a mais de 160 km por hora quando atingiu o carro de Gilmar Yared e Carlos Murilo de Almeida. Os dois morreram. O ex-deputado vai recorrer da decisão em liberdade. Uma investigação da Polícia Federal e da Receita levou a mais de 900 milhões de reais em notas fiscais com indícios de fraude. O repórter Bruno Tavares está na sede da Polícia Federal em São Paulo. É com ele que a gente fala ao vivo. Oi, Bruno, boa tarde. Conta pra gente como funcionava esse esquema. Oi, Doni, boa tarde para você, boa tarde a todos. O esquema funcionava com uma rede de empresas de fachada que simulavam a venda de produtos que nunca eram entregues. O objetivo disso, segundo a Polícia Federal, era lavar dinheiro e sonegar impostos. Hoje a Polícia Federal cumpriu 15 mandados de busca e apreensão aqui na cidade de São Paulo, em Santos, Paulínia, no estado de São Paulo também, e Belo Horizonte e Lamim, em Minas Gerais. Os policiais cumpriram 15 mandados de busca e apreensão autorizados pela Justiça. Em São Paulo, eles estiveram num prédio de luxo na Zona Sul, onde mora um dos diretores de uma empresa que compõe o consórcio Soma. Em Santos, o alvo foi uma empresa que, segundo a polícia, era usada no esquema de lavagem de dinheiro. Os policiais também estiveram em endereços em Belo Horizonte, onde vive o empresário, apontado como um dos principais operadores do esquema. A fiscalização da Receita apontou que 14 fornecedores do consórcio Soma, o principal consórcio que faz a limpeza pública aqui em São Paulo, forjou notas fiscais que chegam a 200 milhões de reais. Agora há pouco, em entrevista coletiva, o delegado da Polícia Federal disse que as empresas são suspeitas de emitirem notas fiscais frias para aumentarem suas despesas. Não está descartada a hipótese de parte desse dinheiro que saiu do consórcio Soma e transitou por essas dezenas de contas das empresas de fachada ter sido destinado ao pagamento de servidores públicos. Essa é uma das linhas de investigação. Embora a gente ainda não tenha prova disso, a gente, a partir de agora, vai focar também nessa linha. O consórcio Soma diz que cumpre todas as exigências legais e que está fornecendo todas as informações solicitadas pela Polícia Federal. O advogado do empresário Átila Reis Silva, apontado pela Polícia Federal como principal operador desse esquema, disse que, por enquanto, não vai se pronunciar. Doni. Bruno Tavares, ao vivo de São Paulo, obrigado pelas informações. Os advogados do ex-presidente da Odebrecht, Marcelo Odebrecht, entregaram à Justiça novos e-mails no processo sobre o sítio de Atibaia. Eles dizem que as mensagens provam que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva recebeu propina da empresa e sabia das negociações. A reportagem é de Malu Maza. Os 43 e-mails trocados entre 2008 e 2013 estavam no computador pessoal de Marcelo Odebrecht. A defesa afirma que as mensagens foram entregues agora porque Marcelo só voltou a ter acesso aos arquivos quando passou a cumprir prisão domiciliar, no fim do ano passado.
Os advogados dizem que os e-mails confirmam o que Marcelo falou na delação premiada sobre a relação da Odebrecht com o ex-presidente Lula e sobre as reformas no sítio de Atibaia. Numa troca de e-mails de dezembro de 2010, Marcelo escreveu a executivos do grupo: piscina ainda sem laje, suítes ainda sendo rebocadas, sauna a ser contratada. Um dos executivos respondeu: a equipe informou que está tudo conforme programado. Temos um engenheiro sênior que se instalou em Atibaia e está cuidando pessoalmente do assunto com equipe de sua confiança. O Ministério Público acusa o ex-presidente Lula de ter recebido as reformas no sítio de presente da Odebrecht e da OAS, como propina. Neste outro e-mail de junho de 2011, Marcelo diz para um ex-diretor da empresa: quando mencionar ao amigo de BJ que o acerto do evento foi com o italiano, amigo de meu pai, e não com PT, importante não mencionar nada sobre minha conta corrente com o italiano, pois só ele e amigo de meu pai sabem. De acordo com as investigações, amigo de meu pai é uma referência a Lula e italiano é o ex-ministro Antônio Palocci, que já admitiu ter gerenciado uma conta de propinas da Odebrecht com o PT. A defesa de Marcelo Odebrecht afirma que este e-mail reforça o conhecimento de Lula sobre a conta mantida com Palocci. O juiz Sérgio Moro ainda vai decidir se o novo material pode ser usado como prova no processo. A defesa de Lula disse que os e-mails em nada abalam o fato de que o ex-presidente jamais solicitou ou recebeu da Odebrecht ou de qualquer outra empresa algum favorecimento. Informou ainda que vai pedir a análise da autenticidade e veracidade dos e-mails. O Partido dos Trabalhadores declarou que nunca teve contas secretas, muito menos de propina. A Odebrecht reiterou que já reconheceu seus erros e colabora com a Justiça. As defesas do ex-ministro Antônio Palocci e da OAS não quiseram se manifestar. Em Brasília, a polícia está investigando um desvio de dinheiro dentro do Congresso. A reportagem é da Gioconda Brasil. A suspeita de que um servidor desviou dinheiro de parlamentares virou caso de polícia e alvo de ação do Ministério Público Federal. O golpe foi descoberto no fim de novembro e o inquérito aberto no início de fevereiro, depois que uma investigação preliminar confirmou os indícios de crime. De acordo com o inquérito, o servidor Leandro César Vicentim mandava um e-mail com um boleto falso para os deputados que queriam contribuir para o Fundo de Seguridade Social dos congressistas. O boleto era pago, mas o dinheiro não ia para o fundo, responsável pela aposentadoria dos parlamentares, e sim para uma empresa aberta pelo servidor, que, segundo a investigação, não estava no nome dele. O golpe foi descoberto por acaso, quando um colega da mesma seção de Leandro abriu um envelope com o recibo do pagamento de um boleto. O servidor, que estava de férias, foi chamado para se explicar. Deu versões contraditórias, tentou devolver parte do dinheiro. Ele foi afastado provisoriamente da função. Era considerado um funcionário de confiança. Chefiava a seção de previdência parlamentar do Departamento Pessoal da Câmara. O sigilo bancário, fiscal e telefônico de Leandro foi quebrado. Ele já foi indiciado pelos crimes de peculato, falsidade ideológica e lavagem de dinheiro. A polícia e o MP investigam se outras pessoas estão envolvidas no golpe, que pode ter desviado até 5 milhões de reais. Entre os parlamentares, a perplexidade é grande. Se o deputado fica fragilizado numa situação dessa, com todas as oportunidades de reivindicar, de acompanhar, imagine o cidadão na ponta que não tem sequer a oportunidade de conversar com o gerente do INSS. Em nota, o advogado Maurício Carneiro, que defende Leandro César Vicentim, disse que o cliente dele está fora do país e que, quando retornar, deve prestar todos os esclarecimentos aos parlamentares. Disse ainda que o cliente não cometeu nenhum crime, que todos os atos foram praticados com a anuência dos deputados e que não houve prejuízo para a Câmara ou para o setor de previdência. O número de transplantes de órgãos cresceu em todo o país. E o Paraná é o estado que teve o aumento mais significativo em cirurgias. Quem mostra pra gente é a repórter Ana Zimmermann. Rosimeire nem sabia que teria que passar por um transplante. Ela tinha uma anemia rara e os médicos chegaram a dizer que tinha 3 dias de vida. Ela entrou em coma e quando acordou já tinha recebido um fígado novo. Na hora eu comecei a chorar e daí a minha mãe me abraçou e falou assim: filha, você recebeu uma nova chance de viver.
No ano passado, o Brasil bateu novo recorde no número de doadores efetivos, pessoas que tiveram morte cerebral confirmada e órgãos retirados para transplante. Foram 3.415 doadores, um aumento de 14%. No estado do Paraná, esse crescimento foi ainda maior, 26%. Foram 427 doadores efetivos. Com este número, o estado conseguiu uma média comparável aos maiores centros de transplante do mundo. Foram 38 doadores a cada 1 milhão de habitantes, índice que coloca o Paraná apenas atrás de Espanha e Croácia no último ranking do Registro Internacional de Doação de Órgãos de 2016. Na mesma lista, o Brasil ocupa a 25ª posição. Fernando foi um dos que receberam órgãos doados no ano passado aqui no Paraná. Ele precisou de um rim e também do pâncreas. Você renasce, é um renascimento. O que você acha da família do rapaz que doou os órgãos para você? Eu sou eternamente grata a eles, porque me deu a segunda oportunidade de estar vivo. Para mim, em relação a eles, é só gratidão mesmo. Chegou a hora da gente saber como vai ser a tarde em todo o Brasil. Quem está aqui é o Thiago Scheuer. Salve, Thiago, bem-vindo. Fala, Doni. Boa tarde para você e para você em casa também. Boa tarde. Onde é que vai chover forte hoje? O que é que você preparou para a gente? Pois é, vamos falar de chuva forte primeiro, viu, Doni? Que é importante você em casa saber que essa chuva está bem distribuída pelo Brasil agora à tarde. E aí tem muita chuva prevista em parte do sudeste, em pontos do norte e do nordeste. Então atenção, você que mora nessa faixa aqui, ó, entre o oeste da Paraíba, passando aqui pelo Rio Grande do Norte e segue até o nordeste do Pará. Aqui em azul também, divisa do Amazonas com quase todo o estado do Acre, chuvarada, e parte aqui, ó, do centro-sul de Minas Gerais, região da Mata, região serrana do Rio e também parte ali de São Paulo, vem chuvarada. São sistemas diferentes que estão provocando toda essa chuva nesses lugares. Vamos começar aqui por cima, ó, essa escadinha, zona de convergência intertropical, você já ouviu falar nisso, é aquele sistema que deixa as nuvens de chuva enfileiradas por aqui. Tem também essas setinhas, calor e umidade, que descem da Amazônia e vão deixando aí um rastro de nuvens pelo caminho. Em Marabá, no Pará, tem calorão de 33 graus e chuvarada agora à tarde. Itajubá, em Minas, a mesma situação. E em Touros, no Rio Grande do Norte, atenção, 45 milímetros é muita chuva. Falando em litoral aí do Nordeste, tem alerta de ressaca também. Vários recados hoje, viu? Entre aqui, ó, litoral do Maranhão, desce e vira curva no Rio Grande do Norte, até João Pessoa, na Paraíba, viu? Scheuer, você falou bastante da chuva no Norte, no Nordeste e no resto do Brasil. Não tem roupa no varal? Tem um pouquinho de roupa no varal. Eu falo aqui para você em detalhes, tá? Em quase todo o país tem chuva primeiro, tá? E ontem já foi assim, lembra que a gente falou aqui? Em Naviraí, que fica no sul de Mato Grosso do Sul, olha só, essa rua aí parecia um rio, correnteza total. E aí depois que a água baixou, se liga como ficou o asfalto. Menos de 1 hora de chuva, acabou causando todo esse estrago aí. Agora à tarde pode ter temporal de novo, então em Naviraí, que fica no sul de Mato Grosso do Sul. Veja que o nosso mapa está bem verde claro. Verde claro tem um pouquinho mais de sol, pouco menos nuvens, mas depois calor e umidade provocam as chuvaradas, tá? Quase o Brasil inteiro. Agora tempo firme, Doni falou da roupa no varal, região da Campanha Gaúcha e também pegando o norte do Espírito Santo, interior da Bahia e norte também de Minas Gerais. Em Maceió, está mais nublado hoje, viu? 30 graus, Manaus 31, Brasília com 30, São Paulo já está chovendo em algumas regiões aí, viu, da cidade, 31 graus e Curitiba 29 graus, Doni. Tá certo, Scheuer. Valeu, meu caro. Obrigado. Até amanhã, valeu, gente. Até amanhã. A Câmara dos Deputados definiu ou aprovou a legislação nacional para regularizar os serviços de transporte por aplicativos. Quem mostra como ficou a nova lei é o repórter Fabiano Andrade, de Brasília. O principal ponto rejeitado pela Câmara foi a exigência de placas vermelhas. Os motoristas de aplicativos não precisam ter esse mesmo modelo de placa que é usado nos táxis. Também ficou decidido que cabe a cada município fazer a regulamentação e a fiscalização, mas a Câmara já definiu itens obrigatórios. Os motoristas vão ter que contratar seguro de danos a terceiros e estar em dia com o seguro obrigatório DPVAT. Deverão também estar inscritos como contribuintes individuais no INSS. A carteira de habilitação deve ser categoria B ou superior e com a observação de que exerce atividade remunerada. É obrigatório ter certidão negativa de antecedentes criminais.
Os motoristas de aplicativos não vão ser obrigados a circular apenas nas cidades onde foram registrados. Com a regulamentação, cada município pode definir as regras para que motoristas de outras praças atuem na sua região. As cidades que já regulamentaram só vão precisar fazer mudanças se alguma exigência contrariar o que prevê a lei federal e o Código Nacional de Trânsito. Os municípios podem estabelecer o percentual de imposto sobre as corridas, a quantidade de carros para cada aplicativo e o tempo máximo de uso dos veículos. No Distrito Federal, onde o serviço já é regulamentado, os carros de aplicativos devem ter até 5 anos. Os aprovados na vistoria recebem um selo como este. É uma maneira de você sobreviver a nível de desempregado, você querer trabalhar, você tem uma estabilidade, é só você ser organizado que você segue em frente. O relator do projeto na Câmara diz que as leis de outros setores do transporte, como dos taxistas, devem ser modernizadas. O que não dá era para a gente criar um ambiente onde a viabilização do táxi estaria na proibição dos aplicativos. A economia brasileira voltou a crescer depois de 2 anos de recessão. Os números do PIB, o Produto Interno Bruto, foram divulgados hoje pelo IBGE. A reportagem é da Mônica Sanches, do Rio de Janeiro. A soma de todos os bens e serviços que o país produziu em 2017 chegou ao valor de 6 trilhões de reais. O PIB cresceu 1%. Após um ano de estagnação e 2 de queda, veio a reação do PIB ainda tímida. Obviamente, a gente ainda não voltou ao patamar exatamente pré-crise, que seria no final de 2014. A gente ainda está no patamar do primeiro semestre de 2011. A agropecuária teve um peso importante nesse índice. O setor recuperou a perda de 2016 e ainda teve um grande salto, com um crescimento de 13%. Já a indústria, que enfrentou uma sequência de quedas, conseguiu sair do vermelho. O setor de serviços, que também vinha de índices negativos, teve uma pequena recuperação. E o índice que indica o volume de investimentos na economia continuou em queda, mas caiu menos do que nos últimos anos. Os resultados mostram sinais de recuperação depois da maior recessão da história recente do país. Enquanto os governos gastaram menos em todos os níveis de administração, as famílias brasileiras voltaram a ter coragem para comprar. Após 2 anos de queda, o consumo das famílias cresceu 1% em 2017. A Kelly fez parte do grupo que gastou e realizou sonhos no ano passado. Comprou celular, carro, ajudou a irmã a montar este consultório no Rio e ainda planeja novos investimentos para este ano. A gente sabe que não é um crescimento estrondoso, mas tem um crescimento sim que é sentido mês a mês, né? O crescimento de 13% da agropecuária é o maior em 22 anos. A reportagem é do João Carlos Borda, de Ribeirão Preto. No ano passado, o Brasil teve safra recorde e os destaques foram a produção de milho, que cresceu mais de 55% em relação a 2016, e a de soja, que aumentou mais de 19%. Este consultor explica que o bom resultado no campo do Brasil tem a ver com as boas condições climáticas, mas também tem relação com a quebra da safra de grãos na Argentina, terceiro maior produtor do mundo. A Argentina passa por problemas de seca muito intensa. Então, tanto o milho quanto a soja está tendo um problema de quebra de safra na Argentina, o que vai valorizar essas duas commodities aqui no Brasil, e o país e os produtores vão se beneficiar, digamos, dessa intempérie climática que a Argentina tem passado. O reflexo do super desempenho da soja e do milho a gente percebe aqui no nordeste do estado de São Paulo. A região que mais planta cana no Brasil viu outras culturas avançarem sobre os canaviais. Essa plantação de soja, por exemplo, há 2 anos só tinha cana. Está sendo mais viável, lucrativo a gente plantar soja hoje nesse momento. A soja é mais negócio que a cana? Hoje sim está mais negócio com a cana, com as altas que estão tendo e a queda do preço da cana está sendo mais viável a soja. O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, afirmou que o crescimento de 1% é importante porque mostra que o país saiu da recessão. Meirelles disse também que o atual ritmo de expansão da atividade econômica é forte, sólido e que o país deve crescer cerca de 3% este ano. Bom, mas se 1% é o retrovisor da economia, o que acontece daqui para frente?
O ministro Meirelles fala em 3%. É um voo de galinha ou é uma velocidade de cruzeiro? Algumas pistas para 2018. Se a previsão é vender mais, é preciso mais embalagem. Papelão, plástico, vidro. A expectativa do setor é passar de 2% para um avanço de quase 3% em 2018. Na indústria, o consumidor com mais apetite faz aumentar a produção. Para isso, ela precisa de máquinas. O setor de máquinas de bens de capital prevê o primeiro crescimento depois de 5 anos de queda, 9%. Um país aquecido precisa ainda de tratores para colheita, caminhões para o transporte. A venda de veículos pesados deve aumentar quase 25%. Resultado, a previsão atual dos economistas é de que o Brasil avance 2,89% este ano. Para o economista da USP, Simão Silber, é uma perspectiva positiva. Nós vamos crescer algo como 3% esse ano de 2018, que é um número razoavelmente vistoso comparado com o desempenho dos últimos 3 anos da economia. Tem uma série de indicadores, dados extremamente favoráveis para a economia, né? Juros baixos, taxa de câmbio estável, né? Recuperação de praticamente todos os setores. Mas para o futuro existem riscos também. Um deles é o tempero da política estragar o gosto da economia. E mesmo crescendo, o Brasil fica longe do que poderia. Olha só, apesar de ser uma das 10 maiores economias do mundo, o Brasil é só o 27º no mundo em trocas comerciais. A gente ocupa a posição de número 96 no ranking internacional de corrupção, onde quanto mais longe do pódio, pior. A posição 123 ou 128 no ranking para facilidade de negócios. É difícil fazer negócios. E olha só essa fila imensa de caminhões em Ponta Porã, Mato Grosso do Sul. São mais de 200, alguns esperando a liberação da carga há 20 dias. Reflexo de uma paralisação de auditores da Receita Federal. É a produtividade desperdiçada. A soma de todos esses problemas aparece no mercado de trabalho. Apesar dos números indicarem a retomada da economia, essa virada no jogo ainda não aconteceu na oferta de empregos. É o que mostra a repórter Renata Ribeiro, de São Paulo. Na semana que vem, vai fazer 1 ano que a Rosiane foi demitida. Mesmo que a gente tenha formação, mesmo que a gente tenha conhecimento, as portas se fecham. A última pesquisa por amostra de domicílios indica que 5 milhões de brasileiros desempregados desistiram de encontrar um lugar no mercado de trabalho. Ele entra no esquecimento, ele perde a capacidade de achar um emprego por uma indicação de alguém que o conhece profissionalmente e diz, olha, ele ou ela é um bom profissional, contrata que vai dar certo. A fila cresceu nos últimos 5 anos. Olhando para o último trimestre do ano, de 2012 para 2017, o número de pessoas que buscam uma vaga há menos de um mês passou de 839 mil para 1.520.000. De 1 a 2 anos, de 973 mil para 2.243.000. 2 anos ou mais, de 1.254.000 para 2.786.000. É o que a economia chama de desemprego de longa duração. Quem vive essa estatística sabe que chega uma hora que não dá mais para esperar. Acabam os recursos, os contatos e diminuem as chances de voltar para o mercado. Os dados do IBGE mostram que muitos desistiram, foram para um trabalho informal ou decidiram investir num negócio próprio. Os dados da pesquisa apontam para uma estabilização no cenário do desemprego, mas muita gente não quis esperar a maré melhorar. Enxerga uma oportunidade, muitas vezes ligadas, inclusive, à atividade que já fazia como empregada. Você precisa estudar, é preciso se preparar, é preciso se planejar. Isso tudo a gente ensina aqui. A Rosiane voltou a estudar para sair da estatística do desalento, da falta de esperança. Empreender e, com certeza, conceder aí um sucesso. 2018 é ano de eleição. Mais de 140 milhões de eleitores vão às urnas para escolher o novo presidente do Brasil. Uma correção. No início do jornal, nós dissemos que a Bahia não mandou o representante à reunião sobre segurança pública com o presidente Michel Temer, que está sendo realizada em Brasília. Na verdade, o governo baiano enviou 2 representantes para o encontro. Você vai ver a seguir, o presidente da Rússia desafia o mundo. Vladimir Putin anuncia a criação de um arsenal nuclear e chama as defesas dos Estados Unidos de inúteis. A gente volta. O presidente russo Vladimir Putin revelou as políticas do seu governo para 2018.
Ele disputará o 4º mandato presidencial daqui a 17 dias. Mas o que chamou a atenção para valer no discurso foi o tom de ameaça que ele usou ao apresentar um novo arsenal nuclear. Sandra Coutinho, boa tarde para você em Nova York. Conta pra gente como é que foi esse tom. Boa tarde para você também, Doni, para todo mundo. Olha, todo mundo pensou logo na Guerra Fria, né? O Vladimir Putin, ele disse que a Rússia, ele desenvolveu todo um novo arsenal nuclear, não apenas com alcance para atingir qualquer parte do planeta, mas também capaz de escapar de todos os sistemas de defesa antimísseis que existem hoje, seja na Europa, na China ou aqui nos Estados Unidos. Ele chegou a chamar o sistema americano antimísseis de inútil e ainda completou dizendo que as sanções impostas contra o país não conseguiram deter a Rússia. O novo arsenal inclui um míssil nuclear, um drone subaquático movido a energia nuclear e um novo míssil hipersônico. Os russos também estão testando novos aviões ultramodernos na guerra civil da Síria. Essa enorme demonstração de força, em parte, é uma reação ao discurso do presidente Donald Trump, que desde a campanha promete investir pesado para reaparelhar o exército americano. A Casa Branca ainda não se manifestou depois das declarações de Putin. Ele é o grande favorito nas eleições marcadas para daqui a 17 dias. O principal oponente dele, o Alexei Navalny, foi proibido de concorrer. O presidente russo quase não tinha feito campanha até agora, mas aí fez várias promessas nesse discurso de ontem. Disse que vai acabar com a pobreza, aumentar o salário dos professores e oferecer internet para todos os russos. Um discurso de candidato, mas que assustou o mundo todo, Doni. É isso. Sandra Coutinho, obrigado. Boa tarde para você. E a neve voltou a cancelar voos nos aeroportos da Europa. Motoristas estão presos em estradas em várias regiões. Um dos lugares mais atingidos por essa forte onda de frio é o Reino Unido, onde há regiões em alerta máximo. A gente chama agora o Pedro Vedova, que traz os detalhes para a gente. Oi, Pedro. Boa tarde para você. Boa tarde, Doni. Por aqui em Londres está fazendo menos 1 grau, mas nem é o pior cenário. No norte da Inglaterra está menos 11. Isso tudo pode ser um grande perigo. Eles aumentaram agora o alerta vermelho, esse alerta máximo para regiões da Inglaterra e também do país de Gales. Significa que há risco de morte para os moradores dessa região. Isso tudo por causa da tal Fera do Leste, que é essa frente fria que chega da Sibéria, causando esse frio enorme e se encontrou agora com a tempestade Emma. Então as temperaturas baixaram para valer em todo o país. Há também essa rajadinha de vento chata, boa de encontrar aquela brecha no agasalho. Enfim, as pessoas precisam ter muito cuidado na hora de andar nas ruas, porque a neve vai se acumulando, formando aquela fina camada de gelo, um terreno muito escorregadio e também para os carros. São vários acidentes nas rodovias, estradas foram bloqueadas, com pessoas inclusive presas horas dentro dos carros, tendo que acionar a Força Aérea Britânica para fazer esse apoio, fazer resgate. Nesse terceiro dia de caos no sistema de transporte, há cancelamentos de voos, de trens e, para piorar, as autoridades britânicas falam que pode faltar gás na casa das pessoas porque os aquecedores estão no máximo. E eu me incluo nessa turma aí, ligando o aquecedor a todo vapor, aumentando a calefação. Doni. O cenário fica bonito de ver, mas são vários problemas, né, Pedro? Obrigado. E outras cidades da Europa também estão sofrendo com frio intenso. Veneza, na Itália, está coberta de neve. A sensação térmica por lá é de menos 8 graus. Em Florença, os turistas não conseguiram aproveitar o dia por causa da chuva. Em Paris, os principais pontos turísticos ganharam o branco na paisagem e os pedestres precisaram ter cuidado para não escorregar. Mas no sul da França, teve gente que aproveitou para deslizar. A seguir, o movimento de jovens imigrantes para pedir o direito de viver legalmente nos Estados Unidos. A gente volta já. Um grupo de jovens imigrantes saiu de Nova York e foi a pé até a capital americana Washington, um trajeto de mais de 400 quilômetros para exigir o direito de viver legalmente nos Estados Unidos. A gente vai falar sobre isso com o correspondente Luiz Fernando Silva Pinto, que está por lá e traz os detalhes. Luiz Fernando, boa tarde para você. Bom, o destino desses Dreamers ainda não está definido, né? Boa tarde, Doni. É verdade, ainda não está definido. Veja, o objetivo deles agora é conseguir uma lei só para o caso deles, não atrelada, por exemplo, ao problema da imigração em geral ou à construção do muro na fronteira com o México. Não vai ser fácil e eles estão cansados de serem usados como cacife político entre os republicanos governistas e a oposição democrata,
sem que nada seja resolvido. Eles vão agora até o ponto que fica entre os prédios do Congresso e da Suprema Corte. A escolha do lugar é intencional, porque se o Legislativo não ajuda, o Judiciário está se tornando a única garantia real deles. Eles estavam a um passo da ilegalidade quando foram protegidos pela sentença de um juiz federal, dizendo que eles podem continuar legalmente aqui no país por enquanto. A Suprema Corte respeitou a decisão do juiz, por enquanto não interferiu além desse ponto, mas o caso dos Dreamers pode acabar voltando até o Tribunal mais alto dos Estados Unidos e o destino deles pode ser resolvido por determinação da lei e não dos políticos, Dori. Luiz Fernando Silva Pinto, ao vivo de Washington, obrigado. E uma última notícia. O brasileiro considerado pela Polícia Civil do Rio o maior traficante de armas para o Brasil conseguiu direito à fiança num tribunal federal nos Estados Unidos, na Flórida. A fiança é de $1,5 milhão, equivalente a cerca de 5 milhões de reais. Frederic Barbieri, preso em Miami sob acusação de contrabando de armas e conspiração, tem que provar a origem do dinheiro. Essa origem da fiança tem que ser lícita. Ele não tem previsão para sair da cadeia e tem uma nova audiência na Corte Federal dia 8 de março. O Jornal Hoje termina aqui. Você acompanha outras notícias no Jornal Nacional. Muito obrigado pela companhia. Para você uma boa tarde. Amanhã tem mais. Tchau. Tem relação com a quebra da safra de grãos na Argentina, terceiro maior produtor do mundo. A Argentina passa por problemas de seca muito intensa. Então, tanto o milho quanto a soja está tendo um problema de quebra de safra na Argentina, o que vai valorizar essas duas commodities aqui no Brasil e o país e os produtores vão se beneficiar, digamos, dessa intempérie climática que a Argentina tem passado. O reflexo do super desempenho da soja e do milho a gente percebe aqui no nordeste do estado de São Paulo. A região que mais planta cana no Brasil viu outras culturas avançarem sobre os canaviais. Essa plantação de soja, por exemplo, há 2 anos só tinha cana. Está sendo mais viável, lucrativo a gente plantar soja hoje nesse momento. A soja é mais negócio que a cana? Hoje sim está mais negócio com a cana, com as altas que estão tendo e a queda do preço da cana está sendo mais viável a soja. O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, afirmou que o crescimento de 1% é importante porque mostra que o país saiu da recessão. Meirelles disse também que o atual ritmo de expansão da atividade econômica é forte, sólido e que o país deve crescer cerca de 3% este ano. Bom, mas se 1% é o retrovisor da economia, o que acontece daqui para frente? O ministro Meirelles fala em 3%. É um voo de galinha ou é uma velocidade de cruzeiro? Algumas pistas para 2018. Se a previsão é vender mais, é preciso mais embalagem. Papelão, plástico, vidro. A expectativa do setor é passar de 2% para um avanço de quase 3% em 2018. Na indústria, o consumidor com mais apetite faz aumentar a produção. Para isso, ela precisa de máquinas. O setor de máquinas de bens de capital prevê o primeiro crescimento depois de 5 anos de queda, 9%. Um país aquecido precisa ainda de tratores para colheita, caminhões para o transporte. A venda de veículos pesados deve aumentar quase 25%. Resultado, a previsão atual dos economistas é de que o Brasil avance 2,89% este ano. Para o economista da USP, Simão Silber, é uma perspectiva positiva. Nós vamos crescer algo como 3% esse ano de 2018, que é um número razoavelmente vistoso comparado com o desempenho dos últimos 3 anos da economia. Tem uma série de indicadores, dados extremamente favoráveis para a economia, né? Juros baixos, taxa de câmbio estável, né? Recuperação de praticamente todos os setores. Mas para o futuro existem riscos também. Um deles é o tempero da política estragar o gosto da economia. E mesmo crescendo, o Brasil fica longe do que poderia. Olha só, apesar de ser uma das 10 maiores economias do mundo, o Brasil é só o 27º no mundo em trocas comerciais. A gente ocupa a posição de número 96 no ranking internacional de corrupção. De Minas Gerais
região da Mata, região serrana do Rio e também parte ali de São Paulo, vem chuvarada. São sistemas diferentes que estão provocando toda essa chuva nesses lugares. Vamos começar aqui por cima, ó. Essa escadinha, zona de convergência intertropical, você já ouviu falar nisso, é aquele sistema que deixa as nuvens de chuva enfileiradas por aqui. Tem também essas setinhas, calor e umidade, que descem da Amazônia e vão deixando aí um rastro de nuvens pelo caminho. Em Marabá, no Pará, tem calorão de 33 graus e chuvarada agora à tarde. Itajubá, em Minas, a mesma situação. E em Touros, no Rio Grande do Norte, atenção, 45 milímetros é muita chuva. Falando em litoral aí do Nordeste, tem alerta de ressaca também. Vários recados hoje, viu? Entre aqui, ó, litoral do Maranhão, desce, vira curva no Rio Grande do Norte, até João Pessoa, na Paraíba, viu? Shoy, você falou bastante da chuva no Norte, no Nordeste e no resto do Brasil. Não tem roupa no varal? Tem um pouquinho de roupa no varal. Eu falo aqui para você em detalhes, tá? Em quase todo o país tem chuva primeiro, tá? E ontem já foi assim, lembra que a gente falou aqui? Em Naviraí, que fica no sul de Mato Grosso do Sul, olha só, essa rua aí parecia um rio, correnteza total. E aí depois que a água baixou, se liga como ficou o asfalto. Menos de 1 hora de chuva, acabou causando todo esse estrago aí. Agora à tarde pode ter temporal de novo, então em Naviraí, que fica no sul de Mato Grosso do Sul. Veja que o nosso mapa está bem verde claro. Verde claro tem um pouquinho mais de sol, pouco menos nuvens, mas depois calor e umidade provocam as chuvaradas, tá? Quase o Brasil inteiro. Agora tempo firme, Doni falou da roupa no varal, região da Campanha Gaúcha e também pegando o norte do Espírito Santo, interior da Bahia e norte também de Minas Gerais. Em Maceió, está mais nublado hoje, viu? 30 graus, Manaus 31, Brasília com 30, São Paulo já está chovendo em algumas regiões aí, viu, da cidade, 31 graus e Curitiba 29 graus, Doni. Tá certo, Scheuer. Valeu, meu caro. Obrigado. Até amanhã, valeu, gente. Até amanhã. A Câmara dos Deputados definiu ou aprovou a legislação nacional para regularizar os serviços de transporte por aplicativos. Quem mostra como ficou a nova lei é o repórter Fabiano Andrade, de Brasília. O principal ponto rejeitado pela Câmara foi a exigência de placas vermelhas. Os motoristas de aplicativos não precisam ter esse mesmo modelo de placa que é usado nos táxis. Também ficou decidido que cabe a cada município fazer a regulamentação e a fiscalização, mas a Câmara já definiu itens obrigatórios. Os motoristas vão ter que contratar seguro de danos a terceiros e estar em dia com o seguro obrigatório, DPVAT. Deverão também estar inscritos como contribuintes individuais no INSS. A carteira de habilitação deve ser categoria B ou superior e com a observação de que exerce atividade remunerada. É obrigatório ter certidão negativa de antecedentes criminais. Os motoristas de aplicativos... O fiscal do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, o DENIT, sinaliza. Indica que o motorista tem que parar, mas ele ignora. O fiscal volta para a pista e tenta de novo. Não adianta. Em menos de 2 minutos, 14 carretas passaram direto. Elas deveriam entrar no estacionamento e parar na balança, que confere se há ou não excesso de peso. Os fiscais percebem que eles tentam esconder as placas. A placa virada. 11 carretas transportavam rochas, blocos de pedra que já causaram acidentes gravíssimos no Espírito Santo. Ano passado, uma carreta com excesso de peso provocou um acidente que matou 23 pessoas. Outra tragédia também em 2017, deixou 11 mortos. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, mesmo com tantos acidentes, ainda há muita imprudência no transporte de rochas. Pedras que não são amarradas corretamente, carretas com excesso de peso. E quando não encontram um desvio para fugir da fiscalização, os motoristas estão adotando esta estratégia. Formam um comboio para furar a blitz. É uma tentativa de dificultar a fiscalização, porque acreditam que assim fica mais difícil parar um caminhão e identificar o motorista. Isso tudo está sendo informado tanto ao Ministério Público quanto à Polícia Federal para que medidas sejam adotadas. Esse comboio aconteceu na BR-259, na cidade de Colatina, no final do mês de janeiro. O DENIT mandou um ofício para o Sindicato da Indústria de Rochas Ornamentais. É uma solicitação para que os empresários do setor tomem uma providência. Ficou todo mundo meio que chocado com essa situação, né? Com a situação que aconteceu ali. Nós vamos estar sempre de acordo com a fiscalização, com a punição, com o rigor da lei para essas pessoas que querem andar fora da legislação. A Polícia Rodoviária Federal disse que não tem efetivo suficiente para acompanhar todas as fiscalizações do DENIT e disse que uma das transportadoras já foi identificada. O nome não foi divulgado.
O Tribunal do Júri, em Curitiba, condenou o ex-deputado Luiz Fernando Ribas Carli Filho a 9 anos e 4 meses de prisão em regime fechado. O julgamento terminou ontem à tarde. Os jurados decidiram que o ex-deputado assumiu o risco de matar ao dirigir em alta velocidade depois de beber. Em 2009, ele estava a mais de 160 km por hora quando atingiu o carro de Gilmar Yared e Carlos Murilo de Almeida. Os dois morreram. O ex-deputado vai recorrer da decisão em liberdade. Uma investigação da Polícia Federal e da Receita levou a mais de 900 milhões de reais em notas fiscais com indícios de fraude. O repórter Bruno Tavares está na sede da Polícia Federal em São Paulo. É com ele que a gente fala ao vivo. Oi, Bruno, boa tarde. Conta pra gente como funcionava esse esquema. Oi, Doni, boa tarde para você, boa tarde a todos. O esquema funcionava com uma rede de empresas de fachada que simulavam a venda de produtos que nunca... Das 10 maiores economias do mundo, o Brasil é só o 27º no mundo em trocas comerciais. A gente ocupa a posição de número 96 no ranking internacional de corrupção, onde quanto mais longe do pódio, pior. A posição 123 ou 128 no ranking para facilidade de negócios. É difícil fazer negócios. E olha só essa fila imensa de caminhões em Ponta Porã, Mato Grosso do Sul. São mais de 200, alguns esperando a liberação da carga há 20 dias. Reflexo de uma paralisação de auditores da Receita Federal. É a produtividade desperdiçada. A soma de todos esses problemas aparece no mercado de trabalho. Apesar dos números indicarem a retomada da economia, essa virada no jogo ainda não aconteceu na oferta de empregos. É o que mostra a repórter Renata Ribeiro, de São Paulo. Na semana que vem, vai fazer 1 ano que a Rosiane foi demitida. Mesmo que a gente tenha formação, mesmo que a gente tenha conhecimento, as portas se fecham. A última pesquisa por amostra de domicílios indica que 5 milhões de brasileiros desempregados desistiram de encontrar um lugar no mercado de trabalho. Ele entra no esquecimento. Ele perde a capacidade de achar um emprego por uma indicação de alguém que o conhece profissionalmente e diz, olha, ele ou ela é um bom profissional, contrata que vai dar certo. A fila cresceu nos últimos 5 anos. Olhando para o último trimestre do ano, de 2012 para 2017, o número de pessoas que buscam uma vaga há menos de um mês passou de 839 mil para 1.520.000. De 1 a 2 anos, de 973 mil para 2.243.000. 2 anos ou mais, de 1.254.000 para 2.786.000. É o que a economia chama de desemprego de longa duração. Quem vive essa estatística sabe que chega uma hora que não dá mais para esperar. Acabam os recursos, os contatos e diminuem as chances de voltar para o mercado. Os dados do IBGE mostram que muitos desistiram, foram para um trabalho informal ou decidiram investir num negócio próprio. Os dados da pesquisa apontam para uma estabilização no cenário do desemprego, mas muita gente não quis esperar a maré melhorar. Enxerga uma oportunidade, muitas vezes ligadas, inclusive, à atividade que já fazia como empregada. É preciso estudar, é preciso se preparar, é preciso se planejar. Isso tudo a gente ensina aqui. A Rosiane voltou a estudar para sair da estatística do desalento, da falta de esperança. Empreender e, com certeza, conceder aí um sucesso. 2018 é ano de eleição. Mais de 140 milhões de eleitores vão às urnas para escolher o novo presidente do Brasil. E uma correção. No início do jornal nós dissemos que o funcionário de confiança chefiava a sessão de previdência parlamentar do Departamento Pessoal da Câmara. O sigilo bancário, fiscal e telefônico de Leandro foi quebrado. Ele já foi indiciado pelos crimes de peculato, falsidade ideológica e lavagem de dinheiro. A polícia e o MP investigam se outras pessoas estão envolvidas no golpe, que pode ter desviado até 5 milhões de reais. Entre os parlamentares, a perplexidade é grande. Se o deputado fica fragilizado numa situação dessa, com todas as oportunidades de reivindicar, de acompanhar, imagine o cidadão na ponta que não tem sequer a oportunidade de conversar com o gerente do INSS. Em nota, o advogado Maurício Carneiro, que defende Leandro César Vicentim, disse que o cliente dele está fora do país e que, quando retornar, deve prestar todos os esclarecimentos aos parlamentares.
Disse ainda que o cliente não cometeu nenhum crime, que todos os atos foram praticados com a anuência dos deputados e que não houve prejuízo para a Câmara ou para o setor de previdência. O número de transplantes de órgãos cresceu em todo o país. E o Paraná é o estado que teve o aumento mais significativo em cirurgias. Quem mostra pra gente é a repórter Ana Zimmermann. Rosimeire nem sabia que teria que passar por um transplante. Ela tinha uma anemia rara e os médicos chegaram a dizer que tinha 3 dias de vida. Ela entrou em coma e quando acordou já tinha recebido um fígado novo. Na hora eu comecei a chorar e daí a minha mãe me abraçou e falou assim: filha, você recebeu uma nova chance de viver. No ano passado, o Brasil bateu um novo recorde no número de doadores efetivos. Pessoas que tiveram morte cerebral confirmada e órgãos retirados para transplante. Foram 3.415 doadores, um aumento de 14%. No estado do Paraná, esse crescimento foi ainda maior, 26%. Foram 427 doadores efetivos. Com este número, o estado conseguiu uma média comparável aos maiores centros de transplante do mundo. Foram 38 doadores a cada 1 milhão de habitantes, índice que coloca o Paraná apenas atrás de Espanha e Croácia no último ranking do Registro Internacional de Doação de Órgãos de 2016. Na mesma lista, o Brasil ocupa a 25ª posição. Fernando foi um dos que receberam órgãos doados no ano passado aqui no Paraná. Ele precisou de um rim e também do pâncreas. Você renasce, é um renascimento. O que você acha da família do rapaz que doou os órgãos para você? Eu sou eternamente grata a eles, porque me deu a segunda oportunidade de estar vivo. Para mim, em relação a eles, é só gratidão mesmo. Chegou a hora da gente saber como vai ser a tarde em todo o Brasil. Quem está aqui é o Thiago Scheuer. Salve, Thiago, bem-vindo. Fala, Doni, boa tarde para você e para você em casa também. Boa tarde. Onde é que vai chover? São com rigor da lei para essas pessoas que querem andar fora da legislação. A Polícia Rodoviária Federal disse que não tem efetivo suficiente para acompanhar todas as fiscalizações do DENIT. E disse que uma das transportadoras já foi identificada. O nome não foi divulgado. O Tribunal do Júri, em Curitiba, condenou o ex-deputado Luiz Fernando Ribas Carli Filho a 9 anos e 4 meses de prisão em regime fechado. O julgamento terminou ontem à tarde. Os jurados decidiram que o ex-deputado assumiu o risco de matar ao dirigir em alta velocidade depois de beber. Em 2009, ele estava a mais de 160 km por hora quando atingiu o carro de Gilmar Yared e Carlos Murilo de Almeida. Os dois morreram. O ex-deputado vai recorrer da decisão em liberdade. Uma investigação da Polícia Federal e da Receita levou a mais de 900 milhões de reais em notas fiscais com indícios de fraude. O repórter Bruno Tavares está na sede da Polícia Federal em São Paulo. É com ele que a gente fala ao vivo. Oi, Bruno, boa tarde. Conta pra gente como funcionava esse esquema. Oi, Doni, boa tarde para você, boa tarde a todos. O esquema funcionava com uma rede de empresas de fachada que simulavam a venda de produtos que nunca eram entregues. O objetivo disso, segundo a Polícia Federal, era lavar dinheiro e sonegar impostos. Hoje a Polícia Federal cumpriu 15 mandados de busca e apreensão aqui na cidade de São Paulo, em Santos, Paulínia, no estado de São Paulo também, e Belo Horizonte e Lamim, em Minas Gerais. Os policiais cumpriram 15 mandados de busca e apreensão autorizados pela Justiça. Em São Paulo, eles estiveram num prédio de luxo na Zona Sul, onde mora um dos diretores de uma empresa que compõe o consórcio Soma. Em Santos, o alvo foi uma empresa que, segundo a polícia, era usada no esquema de lavagem de dinheiro. Os policiais também estiveram em endereços em Belo Horizonte, onde vive o empresário, apontado como um dos principais operadores do esquema. A fiscalização da Receita apontou que 14 fornecedores do consórcio Soma, o principal consórcio que faz a limpeza pública aqui em São Paulo, forjou notas fiscais que chegam a 200 milhões de reais. Agora há pouco, em entrevista coletiva, o delegado da Polícia Federal disse que as empresas são suspeitas de emitirem notas fiscais frias para aumentarem suas despesas. Não está descartada a hipótese de parte desse dinheiro que saiu do consórcio Soma e transitou por essas dezenas de contas das empresas de fachada ter sido destinado ao pagamento de servidores públicos, né? Essa é uma das linhas de investigação. Embora a gente ainda não tenha prova disso, a gente, a partir de agora, vai focar também
nessa linha. O consórcio Soma diz que cumpre Leste, que é essa frente fria que chega da Sibéria, causando esse frio enorme, e se encontrou agora com a tempestade Ema. Então as temperaturas baixaram para valer em todo o país. Há também essa rajadinha de vento chata, boa de encontrar aquela brecha no agasalho. Enfim, as pessoas precisam ter muito cuidado na hora de andar nas ruas, porque a neve vai se acumulando, formando aquela fina camada de gelo, um terreno muito escorregadio, e também para os carros. São vários acidentes nas rodovias. Estradas foram bloqueadas, com pessoas inclusive presas horas dentro dos carros, tendo que acionar a Força Aérea Britânica para fazer esse apoio, fazer resgate. Nesse terceiro dia de caos no sistema de transporte, há cancelamentos de voos, de trens, e para piorar, as autoridades britânicas falam que pode faltar gás na casa das pessoas, porque os aquecedores estão no máximo. E eu me incluo nessa turma aí, ligando o aquecedor a todo vapor, aumentando a calefação. Dônia. O cenário fica bonito de ver, mas são vários problemas, né, Pedro? Obrigado. E outras cidades da Europa também estão sofrendo com frio intenso. Veneza, na Itália, está coberta de neve. A sensação térmica por lá é de -8 graus. Em Florença, os turistas não conseguiram aproveitar o dia por causa da chuva. Em Paris, os principais pontos turísticos ganharam o branco na paisagem e os pedestres precisaram ter cuidado para não escorregar. Mas no sul da França, teve gente que aproveitou para deslizar. A seguir, o movimento de jovens imigrantes para pedir o direito de viver legalmente nos Estados Unidos. A gente volta já. Um grupo de jovens imigrantes saiu de Nova York e foi a pé até a capital americana, Washington, um trajeto de mais de 400 quilômetros para exigir o direito de viver legalmente nos Estados Unidos. A gente vai falar sobre isso com o correspondente Luiz Fernando Silva Pinto, que está por lá e traz os detalhes. Luiz Fernando, boa tarde para você. Bom, o destino desses Dreamers ainda não está definido, né? Boa tarde, Doni. É verdade, ainda não está definido. Veja, o objetivo deles agora é conseguir uma lei só para o caso deles, não atrelada, por exemplo, ao problema da imigração em geral ou à construção do muro na fronteira com o México. Não vai ser fácil e eles estão cansados de serem usados como cacife político entre os republicanos governistas e a oposição democrata, sem que nada seja resolvido. Eles vão agora até o ponto que fica entre os prédios do Congresso e da Suprema Corte. A escolha do lugar é intencional, porque se o Legislativo não ajuda, o Judiciário está se tornando a única garantia real deles. Eles estavam a um passo da ilegalidade quando foram protegidos pela sentença de um juiz federal, dizendo que eles podem continuar legalmente aqui no país por enquanto. Os últimos 5 anos. Olhando para o último trimestre do ano, de 2012 para 2017, o número de pessoas que buscam uma vaga há menos de um mês passou de 839 mil para 1.520.000. De 1 a 2 anos, de 973 mil para 2.243.000. 2 anos ou mais, de 1.254.000 para 2.786.000. É o que a economia chama de desemprego de longa duração. Quem vive essa estatística sabe que chega uma hora que não dá mais para esperar. Acabam os recursos, os contatos e diminuem as chances de voltar para o mercado. Os dados do IBGE mostram que muitos desistiram, foram para um trabalho informal ou decidiram investir num negócio próprio. Os dados da pesquisa apontam para uma estabilização no cenário do desemprego, mas muita gente não quis esperar a maré melhorar. Enxerga uma oportunidade, muitas vezes ligadas, inclusive, à atividade que já fazia como empregada. É preciso estudar, é preciso se preparar, é preciso se planejar. Isso tudo a gente ensina aqui. A Rosiane voltou a estudar para sair da estatística do desalento, da falta de esperança. Empreender e, com certeza, conceder aí um sucesso. 2018 é ano de eleição. Mais de 140 milhões de eleitores vão às urnas para escolher o novo presidente do Brasil. E uma correção. No início do jornal, nós dissemos que a Bahia não mandou o representante à reunião sobre segurança pública com o presidente Michel Temer, que está sendo realizada em Brasília. Na verdade, o governo baiano enviou 2 representantes para o encontro.
Você vai ver a seguir, o presidente da Rússia desafia o mundo. Vladimir Putin anuncia a criação de um arsenal nuclear e chama as defesas dos Estados Unidos de inúteis. A gente volta. O presidente russo Vladimir Putin revelou as políticas do seu governo para 2018. Ele disputará o 4º mandato presidencial daqui a 17 dias. Mas o que chamou a atenção para valer no discurso foi o tom de ameaça que ele usou ao apresentar um novo arsenal nuclear. Sandra Coutinho, boa tarde para você em Nova York. Conta pra gente como é que foi esse tom. Boa tarde para você também, Doni, para todo mundo. Olha, todo mundo pensou logo na Guerra Fria, né? O Vladimir Putin, ele disse que a Rússia, ele desenvolveu todo um novo arsenal nuclear, não apenas com alcance para atingir qualquer parte do planeta, mas também capaz de escapar de todos os sistemas de defesa antimísseis que existem hoje, seja na Europa, na China ou aqui nos Estados Unidos. Ele chegou a chamar o sistema americano antimísseis de inútil e ainda completou, dizendo que as sanções impostas contra o país não conseguiram deter a Rússia. O novo arsenal inclui um míssil nuclear, um drone subaquático movido a energia nuclear e um novo míssil hipersônico. Os russos também... Eu comecei a chorar e daí a minha mãe me abraçou e falou assim, filha, você recebeu uma nova chance de viver. No ano passado, o Brasil bateu novo recorde no número de doadores efetivos. Pessoas que tiveram morte cerebral confirmada e órgãos retirados para transplante. Foram 3.415 doadores, um aumento de 14%. No estado do Paraná, esse crescimento foi ainda maior, 26%. Foram 427 doadores efetivos. Com este número, o estado conseguiu uma média comparável aos maiores centros de transplante do mundo. Foram 38 doadores a cada 1 milhão de habitantes, índice que coloca o Paraná apenas atrás de Espanha e Croácia no último ranking do Registro Internacional de Doação de Órgãos de 2016. Na mesma lista, o Brasil ocupa a 25ª posição. Fernando foi um dos que receberam órgãos doados no ano passado aqui no Paraná. Ele precisou de um rim e também do pâncreas. Você renasce, é um renascimento. O que você acha da família do rapaz que doou os órgãos para você? Eu sou eternamente grata a eles, porque me deu a segunda oportunidade de estar vivo. Para mim, em relação a eles, é só gratidão mesmo. Chegou a hora da gente saber como vai ser a tarde em todo o Brasil. Quem está aqui é o Thiago Scheuer. Salve, Thiago, bem-vindo. Fala, Doni, boa tarde para você e para você em casa também. Boa tarde. Onde é que vai chover forte hoje? O que é que você preparou pra gente? Pois é, vamos falar de chuva forte primeiro, viu, Doni? Que é importante você em casa saber que essa chuva está bem distribuída pelo Brasil agora à tarde. E aí tem muita chuva prevista em parte do sudeste, em pontos do norte e do nordeste. Então atenção, você que mora nessa faixa aqui, ó, entre o oeste da Paraíba, passando aqui pelo Rio Grande do Norte e segue até o nordeste do Pará. Aqui em azul também, divisa do Amazonas com quase todo o estado do Acre, chuvarada, e parte aqui, ó, do centro-sul de Minas Gerais, região da Mata, região serrana do Rio e também parte ali de São Paulo, vem chuvarada. São sistemas diferentes que estão provocando toda essa chuva nesses lugares. Vamos começar aqui por cima, ó, essa escadinha, zona de convergência intertropical, você já ouviu falar nisso, é aquele sistema que deixa as nuvens de chuva enfileiradas por aqui. Tem também essas setinhas, calor e umidade, que descem da Amazônia e vão deixando aí um rastro de nuvens pelo caminho. Em Marabá, no Pará, tem calorão de 33 graus e chuvarada agora à tarde. Itajubá, em Minas, a mesma situação. E em Touros, no Rio Grande do Norte, atenção, 45 milímetros é muita chuva. Falando em litoral aí do Nordeste, tem alerta de ressaca também. Vários recados hoje, viu? Entre aqui, ó, litoral do Maranhão, desce, vira curva no Rio Grande do Norte, até João Pessoa, na Paraíba, viu? Scheuer, você falou bastante da chuva no norte, no nordeste e no resto do Brasil. Não tem roupa no varal? Tem um pouquinho de roupa no varal. Eu falo